Shalom, meus queridos. Esse que vos fala é o ancião Lorival Filho, representante da congregação Paz em Sião. Meus queridos, o assunto de hoje é: a lei passou? Sim ou não? Vamos andar dentro do assunto. Eu gosto mais de comentar do que ler, porque milhares lê, mas não entende o que está lendo. Por isso que é necessário uma explicação clara dentro daquilo que é abordado. Nós vamos ver com detalhe o seguinte, meus queridos. Tem 3 assuntos. O primeiro assunto, para que os amados entendam: a lei, ela tem 3 significados. Para que os amados entendam. O primeiro significado é que ela é a lei e as leis. O segundo é: cada uma tem seu rumo. Então, meus queridos, há 613 mandamentos. E esses mandamentos foram colocados pelo Criador através de Moisés. É necessário entender. Primeiro, tem uma que foi o Criador que escreveu lá no Monte Sinai, e trouxe 1000 anjos, que o certo é 1000 malahins, por cada mandamento. Foi 10 milhares de santos, como testemunha. 1000 anjos, já que você conhece anjo, 1000 anjos, que é malahins. Mas eu vou falar anjo porque é a língua que você entende. 1000 anjos por cada mandamento. O total dá 10.000. Lá no Monte Sinai, com fogo, foi escrito os 10 mandamentos. Ele escreveu com o seu próprio dedo. O homem foi feito pelas suas mãos, o manejar das suas mãos. E os 10 mandamentos, o manejar seus dedos. 2 coisas que é eterna: o homem que foi resgatado para ser eterno, e a lei é eterna porque ela é pedra. Pedra é significado eternidade. Ela não se come, não se acaba. Principalmente quando vem dos céus. Quem escreveu é divino e é imortal. Em seguida veio a lei judiciária, escrita por Moisés. Ela é composta de preceitos e estatutos. Moisés escreveu e o Criador ditou. Foi feito pelo verbo, e Moisés foi ditado pelo verbo, e Moisés escreveu. A cerimônia, que chama lei da cerimônia,
A gente chama lei da cerimônia, porque o certo mesmo, não existe lei cerimonial, existe o testamento cerimonial. Porque o testamento cerimonial não é leis, foi um testamento. Agora, certo que tinha seus ritos, suas normas, e trabalhava em cima das leis, como os mandamentos, os 10 mandamentos, né? E a lei judiciária, que é dividida em estatutos e preceitos, formando entre os ritos do testamento, as normas do testamento e as 2 leis, o total é 613 ordem para ser cumprida. Então nós vamos ver aqui algumas coisas e vou ter aqui um comentário para mostrar aos nossos queridos e comentar. E dizer aos nossos queridos que o testamento tem muita gente que ignora, tem muita gente que pula, né? Está até sapato de fogo aí, quando fala que diz que as leis do Antigo Testamento era uma maldição. Nós vamos separar hoje o que é leis, o que é testamento e o que é instituição que ia nas leis. Primeiro, o testamento era uma bênção. O Antigo Testamento, o significado dele, meus queridos, é perdoar pecado. Estão lembrados lá em Gênesis, quando nasceu a primeira lei, que era os 10 mandamentos. Foi dito assim, ó, lá no céu, vamos dizer, lá no céu primeiro, lá no céu, foi dito para Satã: não entre naquele lugar escuro. Tudo aqui é para passear e andar e conhecer. Todos os malahim, os anjos, né? Você conhece? Foi dado esse direito de eles circular para tudo que é canto, menos no lugar escuro, um lugar, um vão, um túnel escuro e uma légua escura, um mundo, outro mundo escuro, que não era para entrar, treva. Satã, ele quebra o mandamento que já estava lá no céu, desobedeceu, foi, entrou, e depois veio ele, já sabendo que estava aprontando, e ele já sabia que o Criador ia julgar a causa, ele se rebeliou. A primeira rebelião que houve veio dele. É o pai da rebelião. Cuidado para não fazer rebelião por aí, viu? Que todos que fazem rebelião, confundindo a mente dos coitados, é filho de Satanás. E o mundo está cheio disso aí. A gente faz confusão, muda a doutrina e depois se rebelia e está tudo certo. Não sabendo que o pai é Satanás. A outra coisa, ele foi estipado para a terra. Então, meus queridos, é necessário entender a outra coisa. O homem foi dado
Os mandamentos, mais uma vez, apareceu lá, Jardim do Éden. Foi dado o direito para que o casal, primeiro foi o homem, né? O mandamento foi dado para o homem, não foi dado para Eva, que veio depois. Que circulasse e comesse de todas as árvores, todas as frutas que tivesse lá, menos a da ciência do bem e do mal. Foi incentivado por Eva incentivado pelo próprio Satã, que já tinha aprontado quando estava lá nos céus. Ele quebra o mandamento, desce, sai de Jardim do Éden e vai para a terra também. Ele, Satã, o casal e Satã, desceu. Aí lá vai Satã, seus anjos, Adão e sua mulher, tudo para a terra. De lá para cá veio o testamento se desenrolando. Aonde foi aberto o testamento? Justamente em Gênesis 2 foi aberto o testamento. Ele foi aberto com sangue de animais, para que o homem não morresse, né, meus queridos? Depois dou a citação para vocês. Para que o homem não morresse, o Criador fez com que ele sentisse, o homem sentisse, Adão sentisse, a dor da morte do animal, ou dos animais, que foi dois, ele imolando, sacrificando, um por ele e outro por Eva, a sua mulher. E depois, o Criador o vestiu para ele se lembrar. Só que estava tudo bem, disse, o Criador falou que se eu comesse, eu morreria, estou vivo. Quem morreu foi o Deus Cordeiro. Não sabia ele, né, meus queridos, que a morte vinha depois. Morrerás, quer dizer, está no futuro. Veio depois a morte, que ele presenciou de perto, dos dois filhos dele, Caim, usado pelo maligno, a inveja em relação ao sacrifício. Abel foi morto. Ele viu. Quando ele viu aquele, já sabia que o próximo ia ser ele, através de doença, de enfermidade, porque já está comprovado que o Criador falou: morrerás. E lá para cá, meus queridos, veio desenrolando as três leis: a lei judiciário, dividido entre estatuto e preceito, o mandamento, os 10 mandamentos era não coma, para ele quebrou, comeu. E a lei judiciária é que podia comer de tudo, menos da árvore, da fruta, da árvore proibida, que é da ciência do bem e do mal. E depois que eles desobedeceram, né, ficaram nus, foi colocado anjos, que o nome certo é Malahins, foi colocado lá na árvore da vida para ele se tornar imortal. Foi jogado para a rua. Saindo do jardim do Éden para a rua, que é a terra. Agora, esses mandamentos, lá vinha os 10 mandamentos, era judiciário, e o testamento. O testamento, meus queridos,
ele era uma bênção. O que envolvia o testamento, não as leis. O testamento, ele envolvia, era o sacrifício dentro da lei judiciária, que era as instituições que tem as 7 festas, e todas elas eram derramamento de sangue de animais, como holocausto para o Criador. Porque o testamento era de sangue, como louvor e adoração. Tinha as festas da lua nova, também teria que ter sacrifício, porque o testamento era de sacrifício. Tudo que envolvia tinha o sacrifício. Era abençoado, fazia uma festa ao Criador, tinha que ter um sacrifício. O Shabat tinha que ter suas normas e o sacrifício. Então o testamento era esse. Em tudo era uma bênção, porque agradava o Criador, e depois a gente vai entender na continuação da lei. Aí veio o que, meus queridos? Veio o sacrifício pelos pecados. O sacrifício pelos pecados funcionava como? A alma que pecar, essa morrerá. Então, o testamento tinha animais. Animais que eram 300 tardes e manhã. O sacrifício da terceira hora, que é 9 horas nosso horário. O sacrifício da hora nona, que é às 3 horas no nosso horário. 300 tardes e manhã. E depois eu digo para vocês sobre essa profecia de Daniel. Então, esse sacrifício era de contínuo. E o povo era perdoado dos pecados, graças à abertura do Antigo Testamento, que foi poupado a vida deles, porque os cordeiros pagavam por eles. Estão lembrados da festa de Yom Kippur, que tinha 2 cordeiros, um emissário e o outro que era imolado. Esse, o emissário, ele era responsável para levar o pecado de todo Israel para o deserto. O sumo sacerdote colocava a mão nele na solenidade, na festa de Yom Kippur, e levava ele, uma pessoa de muita confiança, lá no deserto, soltava. E o outro era abatido pelo sacrifício do povo, do sacerdote e sumo sacerdote. E aí, meus queridos, o que acontece? O que acontece é o seguinte: simbolizava o quê? O Messias. Todos os cordeiros de festa, ele, principalmente esse, que era profético, um para o deserto, ele levando as nossas enfermidades, as nossas consequências,
Não é os meus pecados e minha consequência. Não é os seus pecados e suas consequências. Era o pecado da humanidade plantado por Satanás. Para que esse sacrifício tivesse valor. Mas esse valor, não na hora que foi feito. Eu vou chegar lá, os amados entender melhor. Então, meus queridos, é isso aí a festa do Yom Kippur. Tem a festa do Pêssar, que você conhece como Páscoa, quer dizer, passagem, da escravatura para uma liberdade. Ali teve a primeira liberdade de Israel. Veja que o Antigo Testamento, ele era uma bênção. Foi através do Antigo Testamento que o povo de Israel foram salvos da mão do faraó, foram libertos. Vocês estão lembrados que no dia 14 de Nissan, o Habib, mesma coisa, que quer dizer início de ano, primeiro mês, cabeça de ano, Rosh Hashanah. Então, vocês estão lembrados que foi dito, dia 14 de Nissan, ele falou que esse é o princípio do ano. É a primeira passagem, que é Páscoa, passagem, que o nome certo é Pêssar, quer dizer, passagem, passando da escravatura para uma liberdade, a libertação. Ele disse, olha, pega, através de Moisés, o Criador determina essa ordem, pega um cordeiro de 1 ano, sem mancha, sem enfermidade, coloca ele em observação ao 10 do primeiro mês, sacrifica ele ao 14º, quer dizer, no dia 10 você prende ele, dia 14 você sacrifica. À tarde, na hora 9. E esse cordeiro é o cordeiro que o sangue dele vai livrar vocês, israelitas. Vai livrar vocês da praga que vai cair em todo o Egito. Ele é a proteção. Pega o sangue do cordeiro e nos umbrais das vossas portas você exprange. Quando a morte passar, vendo o sinal, ela passa direto. Esse Antigo Testamento foi maravilhoso. E isso aconteceu, vocês estão lembrados, está na Escritura. Está lá em Êxodo 12, né? A passagem. Está aqui em Êxodo 12. Antes da travessia do mar. A libertação em Êxodo 12. Vou aqui para confirmar. Está aqui em Êxodo 12. Aí, meus queridos, vocês vão ver que é isso aí mesmo, Êxodo 12, do 1 a 28. E a morte aconteceu em 29 a 36. E aí saiu o decreto da libertação. Então esse cordeiro
ele serviu para representar quem? O povo foi liberto. O sangue livrou da peste, da mortalidade. O outro também, a carne assada, sem água, e ela deveria ser na fresura. E o cordeiro grande, se a família for pequena, serviria para os dois. E se a família for grande, um só daria. Então, o significado, eles, naquela noite, começando ao pôr do sol, eles comeriam a carne com ervas amargosas e panhazo. E tinha um ensopo que molharia os pães, o pão máximo, e comia. Tudo isso tinha significado. O pão, as amarguras que Israel passou no Egito, o cordeiro comendo apressado, que vamos dizer agora, e ervas amargosas, o cálice da amargura que passaram. Não tinha vinho. Até aí não tinha vinho. Agora vamos nós, porque o Testamento, ele estava em ação. O Antigo Testamento. Nós vamos agora mostrar para vocês o significado. 14 de Nissan. Esse dia, foi através desse dia que Israel foi salvo da mão de Faraó. Foi através desse dia que foram libertos. Houve a primeira e a grande libertação. No dia 14 de Nissan, é um dia muito sagrado e santo. Agora, esse cordeiro da lei, que é do Testamento, aliás, do Testamento Antigo, ele simbolizava o Mashiach. Se conhece como Messias, simbolizava. O Messias foi preso no décimo mês. Aliás, desculpe, ele foi preso ao primeiro mês, no dia 10. Passando 4 dias em observação. Solto. No dia 14 de Nissan, durante esses 4 dias, vai para lá, vai para cá, vai para Herodes, vai para Pilato, e fica aquele jogo de empurra, de jogueto, vai para lá, vai para cá, vai para César, e vai, nós crime nenhum, vai para lá, vai para cá, e no fim, no dia 14 de Nissan, que nesse ano caiu numa quarta, julgado, condenado, aquela noite julgado, e no de manhã, a terceira hora, já haveria gota de sangue, já haveria derramamento de sangue, através da violência que fizeram com Messias, coroado de espinho, já haveria sangue, simbolizando o sacrifício da manhã, das 300 tardes e manhã. Aquele cordeiro do Pêssego, e às 300 tardes de manhã, da parte da tarde, da manhã já havia sangue. Por quê? Porque na hora terceira, ele foi pregado no madeiro. O sangue começou a escorrer e haveria sangue. Na hora nona, aquele cordeiro que era sacrificado, no dia 14 de Nissan, o Messias derramava 6,5 litros
a sua alma foi derramada. E ali, seu sangue derramado foi quando ele deu o brado, inclinando a cabeça, de está tudo consumado. O sangue dele, o sangue do Cordeiro do Antigo Testamento, que apontava para ele, livrou Israel da morte e da pestilência que vinha através da morte. O sangue do Cordeiro, que é do Messias, ele nos livrou da morte espiritual e da doença espiritual que geraria a morte. E essa doença é o pecado no espírito, a qual ele levou lá no madeiro. Ele não levou as enfermidades da carne. A carne ele não levou, levou o espiritual. E levou o tronco do pecado que nasceu e derrotou o homem lá no Jardim do Éden. Foi ali que ele veio, naquele foco, através dos cordeiros que apresentava para ele. Isso está na lei do testamento. Estou citando primeiro a lei do testamento. Vimos que todos os cordeiros apontavam para ele. Para que o pecador não morresse, o cordeiro morria por ele. Você pecou? Pecou. Aí, para ele não morrer, você traz um cordeiro tal, um casal de pombinho, sacrificando isso, frango, tudo de acordo com a gravidade do pecado. Quando o pecado era grande, que era um pecado, que o povo chama pecado mortal, ou pecado que transgredisse a lei tinha a sua ditadura. A ditadura da lei, aí já não é o testamento. O testamento livrava o homem da morte. O testamento, que eu não expliquei agora, o testamento apontava para o Messias, todo tipo de diversos sacrifícios e cordeiros apontavam para o Messias, principalmente dessas duas festas, solenidade, o Pêssego e também o Yom Kippur, que era conhecida a festa do perdão, porque nele haveria perdão para o sumo sacerdote e sacerdote. Com isso aí comprova que quando o pecado era na transgressão dos santos mandamentos, o testamento não podia fazer nada. O testamento, ele era quem salvava o homem. Mas quando transgredia o Shabat ou qualquer pecado de idolatria, o pecado de adultério, o pecado de cobiça, qualquer tipo de pecado dos mandamentos, ou da lei judiciária, que é estatutos, preceitos. Da lei judiciária ainda tinha um pouco de perdão, porque ela era mais feita para sacerdote e sumo sacerdote. Mas nós vamos explicar, os amados. Então, o que acontece? Acontece, meus queridos, o seguinte, que pela leis do Antigo Testamento, a lei mandava que executasse, porque ela não cobria, o sacrifício não cobria. Mas por que o sacrifício não cobria? Porque era fraco. Ele veio para um limite. Sabe o que é o limite? Aquele remédio que para só em um limite. Passou daqui, não tem cura, vai morrer. Não tem enfermidade que os remédios que a substância
não atinge a doença, e por não atingir, aquela doença mata o paciente, assim também era a lei do Antigo Testamento. O sacrifício poupou a vida de milhares de israelitas, mas tinha a medição que a lei do Testamento foi uma lei maravilhosa, uma lei poderosa, que atingia. Passou daquele limite, ela não atingia mais. Aí, a lei que era forte, prevalecia a lei e mandava matar. Foi isso que aconteceu. Agora, vindo o Messias, ele fez o quê? Ele abriu um Novo Testamento. Nesse Novo Testamento que ele abriu, sabe o que ocorreu? O sacrifício foi poderoso. O sacrifício foi forte. O sacrifício foi tão forte que a lei, seu jugo, o jugo da lei, que estava na lei moral, ela não teve mais ampliedade, crescimento para executar. Porque o remédio do Novo Testamento foi a eficácia da solução para sarar a enfermidade. Por isso que ele levou sobre si as nossas enfermidades. Porque não haveria perdão para alcançar o sacrifício do Messias. Primeiro, celeste, não foi sangue humano. O corpo, a forma, a semelhança, aliás, a imagem humana, a semelhança do Criador, que é da divindade, que ele era o verbo, ele era o mesmo Criador, amados, era o mesmo Criador, apenas dividido, ele em forma de verbo e a divindade na forma de pai e o seu verbo como filho, porque foi gerado aqui na terra. Tu és meu filho, hoje és filho meu e eu te gerei. Então o sacrifício, acho que é Salmo 2, né? O sacrifício, não, Salmo 2 não, é o Salmo 9, não, Isaías 9, o advento do Messias. Então, e tem também no Salmo, depois eu estou com a citação aqui, mas hoje o caso aqui é leis. Aí na internet, no canal já tem sobre isso aí. Só estou apenas fazendo assim uma noção para que vocês entendam. Então o sacrifício deu a cura, trouxe a cura total. Ainda que vossos pecados sejam como escarlate, se tornarão brancos como a lã. O remédio do Antigo Testamento, ele tinha faixatória. O câncer não tinha cura. Aí, e o câncer o que era? O rigor da lei, que mandava matar. É isso aí, meus queridos. As normas da lei. Então, o jugo da lei. Aí não tinha. O sacrifício era fraco. Quem fazia era humano. E o animal não tinha pecado, sangue puro, inocente. Mas quem fazia também precisava do sacrifício daquele animal para ser também perdoado. E aí abrangia o quê? A lei do decálogo divino, que estava
com esse rigor que estava também com esse jugo e também cheio de norma, né, amados? Então, a Escritura relata que, e as profecias, que não tinha jeito, e executava. Agora, meus queridos, a gente analisa o seguinte, que o remédio para esse câncer que se chama pecado, teve a cura, porque ele levou sobre si as nossas enfermidades, pessoas pisadoras foram saradas. A gente continua doente, continua pecando, mas ele levou porque sobre si, que tem agora o remédio que dá o perdão. Por isso que ele levou. Hoje você comete um delito de punição de morte pela lei antiga, porque tinha um rigor, vamos dizer, antigamente tinha um rigor, tinha um jugo. Então, a lei que tinha isso, o sacrifício fraco, quem fazia falho, que ia precisar também daquele sacrifício. Isso é que acontecia, a morte. O câncer matava, que é o pecado, plantado por Adão e Eva, quando eles passaram a fruta do conhecimento do bem e do mal, do pé de árvore para dentro dele. E aí passou para todo ser humano essa contaminação e esse câncer. E esse câncer que foi levado pelo sacrifício do Messias, hoje tem solução. Antigamente era morte, hoje não, tem solução. Porque estamos vivendo o tempo da graça, o tempo do perdão. Agora, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, a lei judiciária, que eram as normas dos cordeiros, as normas do santuário, as normas do sacerdote, as normas do sumo sacerdote, que levaria à morte, que o Criador descia com a morte, fulminado, e outro tipo de morte, raio. Não tem mais. Hoje qualquer pessoa sobe no santuário, pinta e borda, mente, pinta e borda, né? É uma contaminação, um inferno desgraçado, e todo mundo não acontece nada. Mas se fosse no tempo da lei judiciária, o Criador descia fogo, já era. Graças ao remédio antigo, que era a antiga aliança, o Antigo Testamento. Só que ele tinha medição, passou daqui, o Criador mandava fogo, lá no santuário. Quantos sumos sacerdotes morreu? Quantos foi brincar com a arca do concerto e morreram? Até um, coitado, que deu um tombo, estava chovendo muito, aí a arca veio para cair, ele foi colocar a mão e foi fulminado. O sacrifício do Messias, não. Todo mundo pinta, borda, pede perdão, outro não pede, numa transformação, quebra os mandamentos, quebra as leis, não está nem aí. Porque o sacrifício foi forte. E a lei perdeu seu rigor, a lei perdeu também seu jugo, sua norma e as suas ordenâncias. As ordenâncias da lei foi tirada. Foi tirada as ordenâncias.
Estamos vivendo o tempo da graça. Então agora, estamos vivendo o tempo da graça, então a lei passou. A lei passou porque estamos vivendo o tempo da graça. A lei passou, não tem mais leis. Aí você se engana. Quantos pregadores de Araque está empestado a terra? De pregador de Araque, que diz que a lei passou, estamos de graça, não tem mais leis. Não se esquece que passou foi o rigor da lei, o jugo da lei, que ela tinha sua norma, o jugo, o rigor e as ordenâncias da lei. Eram 3 coisas. E tinha 4 coisas também. Que também na lei, que a lei tinha. Era o julgamento da gravidade. Hoje não tem. Então a lei passou? Não. A lei foi feita para obedecer. Hoje, os santos mandamentos se obedecem. É feita para obedecer. Os 10 mandamentos. Hoje ela julga, não sentencia. Esse que é o problema. Porque muitos pregadores estão se confundindo, que não acontece nada, está de graça agora, o véu do tempo se rasgou, nós temos agora da graça. Não é isso? E na verdade, a lei, ela julga, eu estou sendo julgado por ela, você e toda a humanidade está sendo julgado pelos 10 mandamentos e pela lei judiciária, que matava lá no santuário, e quem brincasse com o Criador morreria fulminado, descia raio, e outras mortes que a lei judiciária, pelo seu rigor também, pela sua norma, pelo seu jugo, toda lei tinha seu jugo. Os sábados também, que tinha 2 tipos de sábado. Você não sabia, está sabendo. O sábado do Criador, que é o sinal, e também, que é o sinal também, o sábado nosso, que é o das festas. Então, tinha rigor por tudo. Tinha sua norma e suas ordenanças. Hoje não tem mais isso. Graças ao remédio do sangue poderoso, do sangue, do sacrifício forte, do sacrifício santo, do sacrifício que destruiu o câncer. Qualquer ser humano, o maior pecador do mundo, pode se arrepender e ser salvo. Estou lembrado do malfeitor lá do Madeiro? Lembra de mim quando entrares no teu reino, estarás comigo. Estará no futuro, né? Dia da volta dele. Lá no paraíso. Entrará comigo no paraíso. Ele entrou na morte. Isso é outra história, não vou entrar nisso. Sei que ele foi salvo. Porque aquele sacrifício já começou ali, atingindo. E aquele malfeitor já foi morto, já estava condenado pela lei também. Pelo rigor, pela cerimônia da lei, que é o jugo da lei. A carne dele já estava condenada, o corpo. Mas na verdade, a sede dele do Espírito, ele se converteu. Já estava ali. O Messias mostrando que o sacrifício dele deu o perdão. E teve cura e tem cura para os cancerosos, pecaminosos. O pecado é um câncer, meus queridos. É um câncer que mata. Hoje esse câncer, ele é abatido pelo sacrifício lá do Gólgota. Por isso que ele levou sobre si. Levou o perigo, o risco, a morte, que aquele câncer, que é o pecado, mataria. Pelo rigor da lei, pelas ordenanças e pelo jugo da lei. E pelo julgamento que era feito. Então, hoje não tem mais isso. Só que tem uma coisa. Hoje nós somos julgados por ela. Hoje ela não mata.
Porque esse remédio está em ação, que é o sangue do Cordeiro Celeste, do Messias. Agora, meus queridos, lembre-se de uma coisa, que quando a porta da graça, que você conhece como graça, eu conheço como favor imerecido, que é justamente o favor que ele fez de resgatar-nos para ele mesmo, que ele não veio filho, nada, não tem trindade, ele não veio filho, não, ele, o verbo se fez filho, o verbo, depois voltou para ele, o verbo é ele, que desmembrou-se da sua divindade, separou-se, e na forma humana se fez filho. E quando subiu aos céus, ele agora, como verbo, tem o direito de entrar na sua divindade e de sair a hora que a divindade autorizar. E uma forma que depois explico que não vou levar para unicidade, eu estou levando para leis. Então, meus queridos, para que você entenda, nós estamos sendo julgados, não sentenciados. Quando a porta da graça fechar, esse sacrifício, ele é tirado. Tirou o sacrifício, passou o tempo do Novo Testamento, aí a lei entra em vigor. Eu vou lhe dizer por quê. Primeiro, para que os amados entendam, eu vou lhe dar uma luz, para que você entenda que hoje nós estamos vivendo em um tempo da graça, que o sangue dele, derramado lá no Calvário, abriu uma oportunidade para o mundo inteiro reconhecer e ser salvo. Só que tem uma coisa, 80% se lembra do sacrifício, mas esquece da sua lei, esquece que a lei, Eclesiastes 12:13, diz que é um dever de todo homem na face da terra, e que a lei hoje, ela não mata, já expliquei quase agora, pelo sacrifício que abrangiu, o remédio que abrangiu o câncer do pecado, só que tem que obedecer os mandamentos, tem que obedecer à lei judiciária. É o dever de todo homem, temer a Ele, ao Criador, e guardar seus mandamentos. E você conhece a 10. E a lei judiciária que deve existir estatutos e preceitos. Então, tem que guardar. Porque senão esse sacrifício, ele se torna ciclo, ele se torna esse remédio que combateu o câncer do pecado, não tem valor nenhum para você. É bem que nem o médico passa um remédio e a pessoa não toma, quer tomar outro por conta própria, a dosagem por conta própria, é 3 vezes por dia, o cara quer tomar 50 vezes por dia. Vai servir? Então, o remédio é o sangue, os mandamentos é a hora que é para ser tomado esse remédio. Cada mandamento lá no Monte Sinai, com 10.000 anjos, 1.000 anjos por cada mandamento, quando ele terminava, o fogo da lei vinha no Monte Sinai e ele colocava assim o nome dele, em cada mandamento. O nome dele era Yahweh, colocava. Que antes de revelar o nome dele, ele estava com o verbo, era Elohim. Ele estava com o verbo, Elohim. Ele
colocado. Depois, e é outro estudo, né? Veio Yarro, mas aí é outro estudo. Aí, quando ele deu os mandamentos, o verbo estava com ele, por isso que era Elohim. Então, estava lá. Os mandamentos, meus queridos, hoje, é para ser ensinado e obedecido. Quando ele tirar o sacrifício dele do Novo Testamento, o Novo Testamento teve abertura, certo? O Antigo Testamento teve a sua abertura e teve sua fechadura. E foi aberto outro, o Novo Testamento. Esse Novo Testamento ele vai ter fim também, viu, meus queridos? Essa liberdade que estão como libertinagem do mundo religioso apostatado, vai ter final, viu? Vou te dizer, quando a porta da graça, quando a porta do conhecimento, da oportunidade e merecido acabar, quando o Novo Testamento fechar, que ele fechar, que você conhece, a porta da graça fechou, a lei entra em vigor. A lei entra em vigor. E você sabe o que vai acontecer quando ela entrar em vigor outra vez? Aquele mesmo jugo, preste bem atenção, aquele mesmo jugo, aquela mesma ordenância, aquela mesma disciplina, vai voltar. Aí entra tudo de novo, o jugo, a disciplina, as ordenâncias e o rigor. A porta da graça fechou. O sacrifício, o remédio para o pecado acabou. Agora, no tempo da graça, no tempo do remédio, do sacrifício poderoso, que a lei não pode, seu rigor, suas ordenanças não podem executar, ela não pode vigorar, porque ele tirou e levou sobre si, no sacrifício, a morte que a trazia, ele levou. A morte que trazia os mandamentos e a lei judiciária, ele levou. Lá no Calvário, ele levou. Agora só para obedecer. Ele levou. Por isso que ninguém morre mais. E o câncer tem cura. O câncer que se chama pecado. Estou falando câncer da enfermidade. Câncer pecaminoso, tem cura. Aí você vai ver que quando a porta da graça fechar, que o sacrifício dele terminar o tempo, aí entra tudo que eu falei quase agora, a lei entra. Porque hoje, o dono do sacrifício, para a sua divinidade, que agora é o nome de Yarro, que é o nome dele agora, que foi revelado, quando trouxe a abertura da nova aliança e plantou o Novo Testamento e o seu reino aqui na terra, e aqueles cordeiros que o nosso patriarca, profeta, todos antigos, todos os grandes homens, todos foram salvos, porque apontava para ele. Foi determinado o testamento, respeitado. E o testamento era vida. Apontar para quem? Para o autor da vida. E veio com ele. Ali era ele. Era a sombra dos bens futuros, que era ele. Foram salvos. E na nova aliança, fechando ele, já com ele plantado, tudo,
Hoje ele está como o quê? Você sabe como ele está hoje? Eu quero lhe fazer uma pergunta. Antigamente, na antiga aliança, tinha juiz? Na antiga aliança, tinha advogado para livrar você da morte? Não tinha, né? Hoje, o autor, que é o verbo, ele é hoje advogado. Ele advoga. Quando a gente peca, que vai a ele, que o pecado é transgressão das suas leis, o nome dele que está como advogado, o autor do sangue da nova aliança, ele advoga a sua causa, para que você não morra. Antigamente, ao povo revelado para esse testamento, que não era universal, Antigo Testamento, ele era local. Ele era um testamento que foi feito para um povo. E esse povo era escolhido, a nação de Israel, a quem o Criador se revelou. Não era universal, era local. Era como se fosse ali só para a nação escolhida. E ali, que era uma salvação privada, né? Privada. Então, ali não tinha isso. Hoje, você vê o quê? Você vê que tem um advogado. E o advogado é quem derramou seu sangue. E o juiz, essa patenta não estava exercendo. Só, meu querido, que quando acabar o tempo da graça, que a porta fechar, aí ele vai, e a lei entrar em vigor. Não tem mais sacrifício, não tem mais o sangue do Novo Testamento, mas tem a lei que é para ser obedecida. A lei estava julgando, e o advogado estava advogando. A lei estava julgando, o advogado estava julgando. O seu nome estava julgando. Não, vai morrer. Não, porque não tem mais rigor. Vai morrer, não tem ordenância. Vai morrer, não, porque não tem mais. E a lei não podia fazer nada, porque o sacrifício foi forte. E quem fez, justo, foi o Todo-Poderoso Celeste. Só que tem uma coisa: quando ele tirar, fechar a porta da graça, a porta da oportunidade, de tirar o seu sacrifício, que a lei entrar em vigor outra vez, quem obedeceu ela está dentro do plano, que obedeceu. E quem não obedeceu, o sacrifício foi insípido, não teve valor. Foi um sacrifício que não teve valor, e ele não pôde perdoar o pecado, não pôde perdoar nada, e não podia matar a lei, porque foi detida. A lei não podia agir porque foi detida, e a oportunidade que o advogado deu para advogar estava em vigor, estava em rigor, e a lei teve que obedecer a quem escreveu lá no Monte Sinai. Aí termina, aí ele pega, veja bem, terminou, quem obedeceu? Aí você vai ver ali quem obedeceu, Apocalipse 14:12, aqui está a paciência dos santos, aqui está os que guardam o mandamento e amam, e tem a fé em Yahushua, a fé no sacrifício. Esse é o povo que obedeceu e que foi advogado, e a lei não matou, porque o nome do advogado entrava em ação, e a lei não tinha, a lei era fraca para executar, porque o advogado entrava e dizia: não,
Não, o sacrifício foi o meu. Foi forte. Foi um sacrifício celeste. Terminou. Aí fechou a porta da graça. Tirou o sacrifício. Não tem mais sacrifício. Não tem mais Novo Testamento. Foi fechado. Ele vai, se veste. Coroa de ouro, sua veste branca, comprida, abre as cortinas dos céus e aparece ele. Agora como juiz. Aí aquela patente de advogado transforma agora na patente de juiz. Ele desce como juiz. Aí a lei aparece. Quando ela aparecer, ela aparece com seu rigor, com suas ordenanças. Ela aparece também com sua ação e seu jugo para julgar. Aí o juiz vai julgar. É onde milhares, entendeu, meus queridos? Milhares que estudou a Bíblia, estudou a Escritura de cabeça para baixo. Em teu nome eu curei. Em teu nome expulsei demônio. Em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu fiz aquilo. Quer saber disso? Ele quer saber disso? E a lei dos 10 mandamentos? E a lei judiciária? Foi feita para obedecer? Confundiram tudo? Desonraram o sacrifício da graça? Desfizeram da oportunidade? Aí não tem jeito, meu amigo. A lei entra em ação. A lei entra agora para matar, para executar de novo. Não tem mais sacrifício. Agora é o juiz. O tempo da antiga aliança acabou. O tempo da nova aliança acabou. Agora é julgamento. Agora é morto e vivo. Diante do tribunal divino. E ele agora como juiz. E aí vai dizer, não, aí a lei vai matar. Como é que a lei vai matar? É apedrejado? É enforcado? É lixado? Não, meu querido. Agora é diferente. Veja como é que ele vai executar. Apartai-vos de mim, maldito, Mateus 25, né? Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Apartai para o lago de fogo, que era com enxofre, reservado para o diabo e seus anjos. E aí? Aí, meus queridos, é duas mortes. É a morte física e a morte espiritual. É a segunda morte. E aí a lei entra em vigor e manda matar. Entendeu? Porque sem leis não há como julgar. E hoje ele está julgando. A lei perdeu o império, como falei quase agora, até a porta da graça fechar. Fechou, ela entra em vigor. Aí ele sai da patente de advogado e entra de juiz. E ele desce com a lei. A lei dos mandamentos e a lei judiciária. Que agora vem com o juiz. E a lei vem com todo o seu rigor. Com tudo aquilo que eu expliquei para vocês quase agora. Não vamos brincar com o Criador, não. Não vamos brincar com Ele. Ele é amor. E esse amor está sendo revelado hoje, em João 3,16. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu verbo, né, em forma de filho, para que todos que nele crêem não pereça, tenha vida eterna. Então, Ele hoje é a época do amor. Essa época do amor é a época que ele está como advogado. E o seu sangue está agindo como a nova aliança, o Novo Testamento. Fechou, entra a patente de juiz. Não tem mais testamento. Aí a lei entra em ação. Vamos ter cuidado, meus queridos. Quem brinca com ele, se queima. E se der essa sepultura,
na desobediência, no controle de homens, de pastores. Esquece que o Criador é o único pastor e você vai obedecer a homens que ele mesmo falou, um servo guiando o outro, cai no barranco. Esquece de ler as escrituras, de colocar as escrituras em ação. Vai obedecer a homens, porque é pastor, porque é meu pastor, porque é meu pastor, porque é minha igreja. Idolatrar homem, idolatrar a igreja, quebrar o primeiro mandamento, não tenha Deus diante do único. O segundo mandamento, fazer para mais de escultura, não julgue o nome dele, vão, guarda o sábado. Ontem para tua mãe, não mate, não adultere. O sétimo, o sexto, não mate, o sétimo, não adultere. O oitavo, não furte. O nono, false com o teu próximo. O décimo, não cobice. Então tudo isso aí as pessoas se esqueceram. Vai dar honra ao homem, que é meu pastor, porque é meu pastor. Esquece do pastor divino. Vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado. Isso aqui, ó, foi feita para examinar. 90% de crente nem sequer pega a escritura. Só estão tudo como fanático, pulando, mistério de fogo, mistério disso, profecia para cá, profetada para cá, profecia para cá, profetada para lá, profetado não sei para quem, profetado não sei para quem, porque falando está assado, que está cozinhado, que está em pecado, isso, aquilo, outro. E o maior pecado é estão se esquecendo, profanando o sangue lá do madeiro. O maior pecado, estão se esquecendo de guardar, de obedecer os 10 mandamentos e a lei judiciária. E esses espíritos de profecia não ensinam, não lembra? Se ele falou que o Espírito da verdade, o Espírito do Santo, ele fará lembrar tudo o que ele tem dito, e esse Espírito se esqueceu de executar isso aqui, a ponto que vai levar milhares à condenação. Vamos ter cuidado. Quero deixar aqui uma citação para vocês, para encerrar, e aqui tem aqui, ó. Primeiro, o Antigo Testamento, a lei era forte, sacrifício fraco. Segundo, as ordenanças da leis moral e judiciário era potente. O sacrifício não podia atingir todos os pecados. Por isso, a lei mandava executar. Terceiro, o testamento era que perdoava os pecados através do sacrifício, através do sangue dos animais, que trazia perdão, vida, através dos animais, que morreria no lugar dos indivíduos. Terceiro, apontava para o Messias, porque era a sombra, por isso era o sacrifício fraco e a lei forte, na antiga aliança, Antigo Testamento. Vindo no Novo Testamento, sacrifício forte, lei fraca. Expliquei quase agora a vocês, né? Atinge o perdão, todo perdão em geral. Primeiro, a lei perde a sua ordenância por um tempo, deixando impotente para matar. Hoje a lei julga, mas não mata. Estamos sendo julgados por ela. Expliquei quase agora, os amados entender. A lei julga, mas não mata, porque o sacrifício tirou a morte e deu perdão total de arrependimento enquanto viver até a morte. Sexto, quando a porta da graça fechar, o perdão acaba e a lei entra em vigor para sentenciar e matar diante do juiz celeste no dia de juízo. E como o sacrifício do Messias já passou, ele não pode fazer nada a não ser condenar pela lei no dia final, que é o dia de juízo. Primeiro, ninguém se salvará pelas obras da lei. Você sabe que ninguém
ninguém se salvará pelas obras da lei. Mesmo antigamente, ninguém nunca se salvou pelas obras da lei. Por quê? Porque as obras da lei mandavam matar. E ninguém tinha condição de mantê-la e ter e se salvar. Eu sou salvo porque eu guardo a lei. As obras da lei eu guardo, ninguém guarda. Não morreram por causa do sacrifício dos cordeiros. E hoje ninguém se salva pelas obras da lei, porque ela não tem mais obra. Tem a graça, que é hoje obedecer a ela, a lei, e pôr em prática o sacrifício do Messias. Então somos salvos pelo Messias, pelo sacrifício dele, mediante a obediência a seus mandamentos. Mas pelas obras da lei, ninguém no mundo se salvaria. Por isso que ele veio cumprir. Agora ela não mata, porque ele exerce. Mas eu expliquei quase agora. Quando entrar em vigor, por ninguém não ser salvo pelas obras da lei, ela vai matar no juízo final, quando cessar o sacrifício da nova aliança. Ninguém será salvo pelas obras da lei. Você salvaria. Ninguém poderia ser justificado também pela lei. Ninguém poderia ser justificado pela lei. Eu sou bom, vou me justificar pela lei. Não, porque ninguém poderia ser justificado por ela. Ela foi feita para obedecer, não para ser justificasse por ela. Eu guardo tua lei, porque tem muitos fariseus por aí, né, amado? Eu guardo tua lei, eu guardo toda a lei, não tropeço nenhuma, sou salvo pela lei, não por sacrifício do Messias. Não, está errado, está errado. Se você tem a lei e pensa que as obras da lei, que é justificado pela lei e não pelo sacrifício, você está perdendo seu tempo. Seja judeu, seja gentil, seja quem for. Está perdendo seu tempo. Porque ninguém é justificado por ela. Porque tem o sangue do Cordeiro, o sangue do Messias, do Mashiach, que ele justifica a gente pela lei, através da obediência. E fomos comprados pelo bom preço. Um preço forte, um sacrifício vivo. Então ninguém é justificado pela lei, e sim, e nem pelas obras da lei, e sim pelo sacrifício que todo o tempo foi. A antiga aliança era justificada pelo sacrifício dos cordeiros, hoje pelo sacrifício do Messias, em obediência às suas leis. A lei não julga, a matar, mas sim, ela julga sem punição atualmente, de morte. Na época, hoje, da graça. Terceiro, guardamos a lei e obedecemos. João 1, verso 17. Amor ao Criador, temos 4 mandamentos. Quem ama o Criador tem 4, os 10 mandamentos. Quem ama o próximo tem 6 mandamentos. Apocalipse 21, verso 27. Apocalipse 22, verso 14. Provérbio 3, verso 1 a 12. Aqui também tem aqui, meus queridos, a lei que não passou, desculpe, aqui é o título. A lei passou sim ou não?
A lei que permanece, sim, cerimonial, que foi tirado a cerimônia, a lei cerimonial, que era em forma de ordenância, que era o sacrifício dos cordeiros, que era o salvador da época, né, amados? O salvador da época era o sangue dos cordeiros, que era o testamento, foi tirado. Eclesiastes 12:13. Os mandamentos é o quê? É o dever de todo homem na face da terra. Os mandamentos, 10 mandamentos, não foi dado só para judeu. Os 10 mandamentos é para judeu. Os 10 mandamentos não é para judeus. Quando o Criador colocou os 10 mandamentos, ele colocou para todo ser humano. E está aqui, ó. O dever de todo homem, abrange todo homem na face da terra. É chamado a guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo ser humano. Então não foi para judeus. Judeus foi um povo escolhido, que ouviu a voz do Criador, entendeu a voz dele e até hoje guarda. Ao contrário das outras nações, que não estão nem aí. Eclesiastes 12:13, vê lá, dá uma olhada aí, se era para Israel. Era para todos aqueles que se aproximaram do Criador e querer compromisso com Ele. Eclesiastes 12:13. Esse é o dever de todo homem na face da terra, né? Apocalipse 12:17. Apocalipse 1:10. Apocalipse 11:19. 1 João 2, verso 4-7. Os mandamentos não se cumprem, mas sim se guarda. Você cumpre os 10 mandamentos, ele não foi feito para se cumprir. Eu cumpro os 10 mandamentos. Não, foi feito para guardar. Guarda a lei como guarda a menina dos teus olhos. Foi feito para guardar, para obedecer. Guardar, escrever na tábua do nosso coração e obedecer. Não cumprir. Quem cumpriu foi ele. Porque apontar para ele, porque foi ele que escreveu. E através do verbo ele veio cumprir. Os mandamentos não foi feito para cumprir, sim guardar. Segundo, dos mandamentos foi tirado a cerimônia que ele cumpriu. O Messias cumpriu a cerimônia que estava nos 10 mandamentos. Falei quase agora. Terceiro, a pregação da fé com Abraão, mesmo sem ter a lei, ele guardou a lei. Pela fé, guardou as 3 leis, né? Que foi a lei judiciária, o estatuto dos preceitos, os mandamentos, a lei moral e o Antigo Testamento que serviu através do Cordeiro para perdoar o pecado dele também. Pela fé. Por isso, a pregação e a mensagem pela fé. E hoje nós guardamos pela fé. Sem fé é impossível agradar ao Criador. Tudo que vamos fazer pela fé. Os mandamentos é guardado pela fé. Aqui está a fé dos santos. Não é isso? Que guarda os mandamentos e a fé no Todo-Poderoso Yahweh. Pela fé. Tirou a lei da cerimônia e ficou os mandamentos para guardar hoje. A lei da cerimônia é sem fé. Não é da fé as obras da lei. Entendeu agora, meus queridos? Que a lei da cerimônia, antigamente, que eu falei quase agora, expliquei, ela não é da fé, ela é da ordenância, ela é do rigor, ela era da punição, ela não era da oportunidade, ela não era da fé.
ela foi feita carnal. A lei do Testamento, do Antigo Testamento, salvava o homem e expurgava o pecado na carne. E a lei das obras matava na carne, portanto que era apedrejado. Não é isso? Então, ela não é da fé. Ela era feita da carne, era feita da cerimônia. Não no Testamento. O Testamento é que era da cerimônia. Ela era feita da execução, era da execução da cerimônia. A lei, sim, da obediência. Mateus 5, versos 17 a 19. Veja aí os mandamentos e a lei da cerimônia, que apontava para o Messias, que ele cumpriu a cerimônia que estava nos mandamentos, a cerimônia que estava nos mandamentos, e deixou os mandamentos para guardar pela fé. Você está entendendo? Quarto, a lei judiciária, como diz Isaías 65, verso 3 a 6, Isaías 66, 16 a 18, Isaías 66, 23 a 24, Isaías 24, 5 a 6, a lei do testemunho, 24, Isaías, verso 4 a 6, Apocalipse 21, aliás, 21, verso 8, os 10 mandamentos, tinha as ordenanças da lei judiciária, tinha morte, fulminada, ou que fulminava, a lei da cerimônia tinha o sacrifício, que beneficiava o pecador, e o cordeiro morria em lugar do pecador. E tinha essa lei. Mas o Messias levou sobre si no madeiro, que era devido à enfermidade que se chama câncer do pecado. E ele levou e deu ousadia, poder e autoridade para que, sem véu, a gente pudesse entrar no seu santuário, até enquanto durar a porta da oportunidade, que é da graça. Finalizando, meus queridos, a lei que permanece é sem cerimônia, porque a cerimônia foi tirada. A lei celeste que foi dada para o homem, Eclesiastes 12, 13 e 14, que ele veio para que o homem guardasse e que depois trazia juízo, tudo que está na terra, que nós estamos sendo julgados, está em Apocalipse 14, 12, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 1, verso 10, Apocalipse 11, verso 19, 1 João 2, 4 a 7. Primeiro, os mandamentos não passou, e sim a cerimônia e o rigor que havia no testamento. Segundo, dos mandamentos foi tirada a cerimônia, que era a punição e a morte, e também o jugo que se cumpriu no madeiro. Tudo isso aí, o Messias morreu por nós. Ele foi aquele cordeiro pascual que morreu por nós, para que o rigor da lei perdesse o valor. Então ele foi nosso fiador. Como é que esse cordeiro é o fiador para afiançar o pecado do ser humano e abranger até uma gravidade, o Messias abrange toda a gravidade. Ele é o nosso cordeiro, que por nós ele morreu. Por que ele morreu por nós? Para nos livrar da sentença, do pecado e da morte
hoje. No madeiro, a lei foi abolida na forma de ordenância. A lei foi abolida na forma de ordenância. Gálatas 3, verso 1 a 29. Preste bem atenção nesse versículo, viu, meus queridos? Vou repetir de novo. A punição e a morte, e também o jugo que se cumpriu no madeiro. A lei foi abolida na forma de ordenância. Gálatas 3, verso de 1 a 29. Gálatas 5, verso 1 a 15. Efésios 2, verso de 1 a 16. Hebreus 10, de 1 a 15. Veja tudo isso aí que Paulo falou e soube separar tudo. O que é lei permanente e o que era rigor da lei e o que era as ordenanças. Terceiro, a pregação da fé de Abraão, mesmo sem ter a lei, ele guardou pela fé. E hoje botou a mesma coisa de Abraão. Botou a mesma coisa de Abraão. Por isso nós somos filhos de Abraão. Nós guardamos pela fé e obedecemos no corpo os seus mandamentos. Abraão, mesmo sem ter a lei, ele guardou pela fé. Por isso a pregação da fé tirou a lei da ordenância cerimonial, físico, e ficou os 10 mandamentos, que hoje é guardado e obedecido pela fé, como Abraão guardou, porque a fé não é da lei. Falei quase agora isso. A fé não é da lei, da ordenância. Entendeu, meus queridos? Não é da lei, da ordenância que estava na lei. Guardar leis pela fé é uma coisa. E guardar e ter a fé nas ordenanças da lei é outra. Essas ordenanças não existem mais. Fiquei quase agora. Porque a fé não é da lei. Porque a fé não é da lei, da ordenância cerimonial, e sim da fé sem as obras da lei, da obediência. Mateus 5, 17 a 19. Entendemos, querido? Não é da ordenância da lei, não é a fé, não é das obras da lei, e sim da lei da obediência. A obediência, que tudo isso aí é passado. Maldito é todos aqueles que estão debaixo da maldição da lei, que foi do Antigo Testamento. E essa maldição, expliquei quase agora, que eram as ordenanças, o rigor e o jugo que foram tirados. Expliquei quase agora tudo, né? Só estou apenas reforçando. Mateus 5, versos 17 a 19. 4. Veja aí os mandamentos e a lei cerimonial que apontava para o Messias, que cumpriu a cerimônia que estava nos mandamentos para guardar pela fé e não pelas obras da lei. Entendeu, meus queridos? Para guardar agora pela fé, não pelas obras da lei. E tem tanta gente aqui que confunde a lei com obra, tudinho, porque já passou a lei, estamos debaixo da graça, já passou a lei, nós estamos agora vivendo pela graça. A lei já passou, a lei já não existe. É um pecado. Nossa, você não sabe o que está falando. A pessoa que fala isso, que nós estamos da graça, estamos pela graça, nós estamos pela graça, não pela lei. Meus queridos, coitado.
Não entra nessa não, por favor. Examine as escrituras. Cuidado. Isso aqui envolve salvação. Isso aqui envolve também condenação. O espada em dois gumes. Salva e condena. Tenha cuidado. Cumpriu a cerimônia que estava nos mandamentos para guardar pela fé e não pelas obras da lei. Quinto, as obras da lei apontavam para o Messias, que cumpriu lá no madeiro. Hoje, pela fé, guardamos seus mandamentos. 6, para com o próximo, e 4, para com o Criador. Depende de toda a lei e os profetas, que hoje é pela fé. Os mandamentos hoje não matam ninguém e nem sentencia, só julga. E no dia final, guardamos um dia final, quando a porta da graça fechar, aí sim, os mandamentos sentencia e mata. No lago de fogo, que é o dia do juízo final, quando o Messias advogado, hoje, através do seu sangue purificador e perdoador, no fechamento da porta, ele entra como juiz e a lei, o seu rigor, suas ordenanças, entra para julgar e sentenciar. E o juiz dá a sentença mediante a lei, que entra em vigor e ordena a matar. Tenha cuidado. Fechou a porta da graça, ela entra. E quem era advogado hoje, que é o Todo-Poderoso, o único, ele passa a ser juiz. E aí, acabou o perdão, acabou a oportunidade, e quem guardou vai ser grande no reino dos céus. E quem não guardou e não ensinou aos outros a obedecer, vai ser o mínimo. Não tem nada. É desaprovado totalmente. Vamos ter cuidado. No lago de fogo que arde com enxofre, a qual é a duas mortes, física e espiritual. Hebreus 10, versos 16 e 18. Agora a lei, ela é escrita na tábua do nosso coração e no nosso entendimento, para não pecar contra o Criador. Aí você vai ver Paulo falando sobre o jugo da lei, do que já passou. Você vê aí Gálatas 3, versos de 1 a 29. Você vê e também Gálatas 4, de 1 a 31. Gálatas 5, versos de 1 a 26, Hebreus 10, de 1 a 18, Filipenses 2, de 1 a 18, Efésios 2, de 1 a 18, aos Romanos 7, versos de 1 a 25, 1 Timóteo 1, verso 7 a 10. E tem muitos e muitos versículos que embanana e confunde a mente dos que não querem aprender. E se é pastor, porque não quer ensinar, quer caminho fácil. E o alvo não é salvação, o alvo é dinheiro. O problema é dinheiro. E não é assim. Tem que ter amor ao próximo. Se eu quero ser salvo, eu quero também que
meu semelhante seria salvo. Mas isso aí depende muito do ministro. Do ministro que tem amor. Amor não é tapinha nas costas. Amor não é alegria vazia. Amor não é qualquer tipo que eu vejo por aí. Festa, animação, vaidade, pintura, da cesta básica, isso não é amor. Dar uma cesta básica, isso aí é uma obrigação das igrejas, é uma obrigação nossa. Dá de comer que tem fome, beber que tem sede. Esse é um mandamento plantado, que ele vos dou um novo mandamento. Esse mandamento aí que o povo tinha esquecido, e já estava lá atrás, das viúvas, dos órfãos. Isso é a obrigação. O amor aos mandamentos. Ele não produz obra, ele produz obediência. Ninguém não é salvo pelas obras da lei, porque elas foram tiradas no sacrifício do Messias quando abriu a nova aliança, o Novo Testamento. Nós somos salvos pela obediência. Agora não se esqueça que também nós temos as nossas obras. Independente dos mandamentos, nós temos nossas obras. Da maneira de vestir, da maneira do nosso procedimento, da conduta. Dever, os outros não pagam, andar incorreto diante da sociedade, das autoridades, diante de todo mundo. No procedimento, na mentira, no erro, no engano, na bagunça. Isso aí é as obras pessoais, é as obras individuais. Por isso que a salvação é individual, porque as obras individuais, além da obediência, porque os mandamentos é a obediência, a lei judiciária é a obediência, e o sacrifício é a que tira o pecado. Agora hoje tem as nossas obras individual, a qual Apocalipse 14:13 diz que bem-aventurados que morrem no eterno. Diz que as suas obras vos acompanham. Essas obras aí não é da lei não, viu? A lei é obedecida. É as obras da conduta aqui embaixo. Eu sei o que eu faço e o que não faço. Eu vou ser julgado pelas ações de palavra, obra e pensamento. Então aí não é obra da lei, é uma obra individual. Não vão confundir a obra da lei que não tem, que sim obediência, com as nossas obras que nós praticamos. Aí é outra obra, aí é minhas obras individual. Que o sangue do Mashiach, o sangue do Messias, ela abrange também as minhas obras. O que eu faço durante o dia, o que eu cometi durante o dia, ela abrange. Agora, ruim é que a pessoa não se lembra, se esquece e dá um de bom. Ainda diz que a lei se passou. A lei é o dever de todo homem, meu querido. Se a gente foge desse dever, o país aí, o Brasil tem uma lei, não tem? Os outros países também têm. Quebra a lei do país aí para você ver. Vem a polícia, os delegados, o juiz, agima você sai preso. Chega lá, você vai ser julgado pela lei do país, não é? Quer dizer, o Criador também tem lei, não? A lei dele é para obedecer. A lei do país aqui do Brasil é para obedecer, não é? Tudo não é lei para obedecer? Obedecer aos homens, obedecer ao Criador, na lei dele. Quer dizer, os homens aqui na terra têm leis, o país tem leis, o Criador não tem. Ele não tem leis. Gente, tenha cuidado. Eu não acredito que Satanás cegou os nossos irmãos de uma maneira tão absurda dessa. Porque todo no mundo tem leis. Tem lei do trânsito aqui no país, e nos outros países deve ter também. Tem leis em tudo. Tudo. Tem a lei Maria da Penha, tem a lei sobre animais, tem a lei sobre criança, tem tanta lei e tem que obedecer. Se não obedecer, não é? Gancho. Quer dizer, agora o Criador não tem lei, então de graça não tem leis. Expliquei quase agora para você, tem leis, a lei para obedecer. Expliquei tudo que tinha explicado, não vou recordar de novo.
Criador não tem leis. É aí aonde, pregadores, você se engana. É aí que milhares vai tropeçar e naquele grande dia não vai ver o milênio dele. Apenas perdeu tempo aqui na terra. Entendeu? Como é que o dono do universo, que criou os céus e a terra, que comanda tudo do universo, não tem leis? Cuidado, meu querido. A surpresa vai ser grande para as pessoas que bagunçou com a mensagem do Santos Mandamento e do Calvário. Cuidado. Se o país tem leis, tudo tem leis, o Criador não tem leis. É um absurdo que não é bom nem falar. Criador abençoe. Espero que com esse vídeo tenha alguém sincero que possa analisar, entender tudo que foi explicado. E naquele grande dia, quando ele vir como juiz para julgar pela lei dos 10 mandamentos e a lei judiciária, não lhe pegue de surpresa. Shalom, meus queridos. Um abraço a todos vocês e um beijo em cada coração.